Amém, irmãos? Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim, a gente vai ler até o verso 24. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante o Senhor. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão, e preparou um cabrito e bolos asmos em uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz. Ainda que ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Biesritas. O Senhor é paz. O Senhor é paz. Diga para o irmão que está do teu lado, o Senhor é paz. Fique tranquilo, o Senhor é paz. Amém? Quando você lê Juízes do capítulo 6, na época dos juízes aqui, Israel está sendo, não tem o rei, os juízes é quem julgam, é quem verificam os problemas da nação, e eles é quem estão julgando a nação então. Amém? Podia pedir sua atenção, por favor? Se você puder não conversar, eu te agradeço. Muito obrigado. A irmã tem que falar. Já eu continuo a pregação. Eu vou pegar na ponta dos dedos, tá? Sabe quando você levanta e sai do culto? Sabe o que você está dizendo ou não? Não levanta não, não sai não, porque a paulada vai ser nos dedos. Aí quando a gente levanta do culto e sai assim, vai para qualquer lugar, vai para o banheiro, vai para algum lugar, a não ser que seja uma coisa de extrema urgência. Quando a gente sai assim, a gente está dizendo, ó, não estou nem aí com o que está acontecendo, não estou nem aí com o que o Senhor está falando, porque não sei se você percebe, mas Deus está falando. Quem está pregando sou eu, mas quem está falando é Deus, amém, irmãos? Amém? Amém? A gente tinha que ter um pouco de reverência e chegar e falar, não, eu vim aqui
porque eu vim adorar o Senhor e o Senhor vai falar comigo essa noite. Aí a gente pega, levanta e vai para lá. Depois volta, de que era mesmo? Ah, sei lá, alguma coisa foi falada e perdi o fio da meada, nem sei do que se trata. Então fica aqui uma dica para você. Chegue cedo e não saia do culto. Muito obrigado. Isso é uma orientação pastoral. A gente de vez em quando tem que orientar a igreja, né, irmãos? Porque lá em qualquer lugar no mundo você pode levantar e sair. Imagina você na presença do juiz, tendo lá uma audiência, e você levanta, dá as costas para o juiz e sai. Aqui é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória. A gente veio aqui por causa do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Bem, Israel é uma nação bastante teimosa. Israel é uma nação que parece o povo de hoje. Israel vive desobedecendo ao Senhor e por conta disso, Deus entrega a nação nas mãos dos midianitas. Esses midianitas judiaram da nação de Israel. Aí lemos o texto, você vê aqui que Deus chega e fala assim: ô Gideão, eu escolhi você para acabar com esse sofrimento. E Gideão fala: está louco, Senhor? Eu não. Imagina, que isso? E ele tem uma série de questões ali. Ele fala da incapacidade dele, da impotência, da falta de recurso, de não ter isso, não ter aquilo. Você já percebeu como é que isso acontece? É um negócio sério, né? E ele começa a questionar o Senhor naquele momento. Como assim que o Senhor pode nos livrar? Gideão era um homem muito cheio de dúvidas no coração. Talvez você pense assim: Gideão era um cara cheio de fé, porque o Senhor apareceu para ele e tal. Não, Gideão era um homem cheio de dúvidas no coração. É interessante como Deus se manifesta quando existe insegurança da nossa parte, existe medo, existe lutas, problemas, fraquezas e um monte de coisa. E Deus, irmãos, Deus é misericordioso conosco. Amém? Você fica pensando, tem hora que você olha para alguém e fala: como é que Deus pode abençoar esse sujeito? Como é que Deus pode perdoar essa pessoa tão terrível? Você já deve ter ouvido alguém falar assim: imagina, o cara aprontou tudo na vida e fora, errou um monte, agora vem para a igreja, vai fazer uma de santinho. Não, não é isso. Porque na verdade Deus só chama gente ruim para a presença dele. Amém, irmãos? Tudo pecador, tudo cheio de pereba, tudo cheio de problema, tudo esquisito, né? Povo, as pessoas são difíceis. E tem hora que eu mesmo fico imaginando: Deus me ama e ama aquela outra pessoa e ama aquela outra. Como pode? Você já prestou atenção que de vez em quando você fica magoado com alguém, você quer chegar e falar assim: Deus, pesa a tua mão sobre ele. Ô Senhor, me vinga, por favor, acaba com a raça desse sujeito. Você imagina se ele estiver orando da mesma maneira e Deus ouvir ele? E Deus, na sua misericórdia, escolhe gente confusa, gente problemática, gente cheia de coisa errada, e Deus acaba escolheu a mim, escolheu a você, tem nos escolhido. Tem tanta gente que Deus tem alcançado que a gente não daria valor, mas Deus, pela sua misericórdia e bondade, olha para esse tipo de gente. Me perdoe a expressão, eu não estou avaliando ninguém, nem julgando ninguém, eu estou dizendo que no conceito popular, as pessoas, a gente tem essa ideia de que alguns têm direito e valor e outros não têm nem direito nem valor. Mas só que Deus tem um detalhe com Deus que é tremendo: Deus ama a todos da mesma maneira. Amém? Tem alguém aí ou não? Deus nos ama. Amém? Coisa impressionante isso. A gente fica olhando e fica imaginando o que é que está no coração de um homem, o que está no coração de uma outra pessoa. E você olha para Gideão e você fala assim: meu Deus, mas como é que Deus escolhe
um banana desse, não é? Que Gideão tinha vários problemas. Mas o maior problema de Gideão é que ele não tinha paz. Gideão não tinha paz. Deus precisou falar com ele lá no final do texto que ele era o Deus de paz, e ele reconhece Deus como Deus de paz. Gideão não tinha paz. Parece com muita gente dos dias de hoje. O povo de Deus é povo de Deus e não tinha paz. Não tinha paz por uma série de coisas, uma série de motivos. E muitas vezes o que acontecia com ele acontece conosco. A gente fica olhando hoje os rumos da nossa nação e vê os rumos da nação de Israel, como é que estava. Os midianitas, eles invadiam a cidade, tomavam conta de tudo. Gideão estava no lagar, batendo a colheita para tirar a semente, para guardar e para esconder rapidamente, porque a qualquer momento os midianitas chegariam ali e roubariam tudo que ele tinha produzido. Então, isso acontecia com toda a nação, mas ele estava se cuidando, falando, eu vou atrás disso, eu vou guardar isso aqui, eu vou esconder porque o negócio está feio. A gente fica olhando o nosso país hoje, né? Já não te bateu uma preocupação? Que fim vai dar isso? Como é que vão ficar as coisas? E se as coisas piorarem? Gideão estava preocupado em não perder o que tinha produzido. Esse era o contexto da história de Gideão. Gideão estava aflito com as possibilidades ruins que poderiam acontecer na sua vida, na sua família. Era esse o contexto. Cuidar daquilo que tinha, isso lhe trazia preocupação, assim como todo mundo. Irmão, é bem parecido conosco. A gente se preocupa com tanta coisa na existência, na nossa existência. Os problemas vão surgindo e você fica preocupado com as finanças, com a família, você se preocupa com detalhes, né? A gente é assim. Mas uma coisa que era bem interessante aqui no versículo 15, e ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Tipo, Deus, o Senhor está me chamando, o Senhor está me escolhendo, mas como que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver isso, Senhor? Sabe aqueles problemas que você enfrenta no dia a dia, que você olha e fala, mas como que eu vou resolver isso? Eu confesso para você que eu, como pastor, já caí nessa cilada. Na cilada de querer resolver o problema de todas as pessoas. Na cilada de querer ser Deus na vida das pessoas. Na cilada de fazer as pessoas depender de mim e não do Senhor. E é interessante como a gente se equivoca no foco, nas coisas. A gente fica pensando, então alguém tem que resolver o meu problema. É muito comum isso acontecer. Porque afinal de contas, né, eu sou um cara bonzinho. A gente pensa assim a respeito de si mesmo. Deus tem que resolver os meus problemas. Mas a gente não fala com Deus, a gente fala com pessoas e acha que as pessoas são responsáveis por resolver problemas. Irmão, que coisa impressionante isso. Por várias vezes eu quis interferir naquilo que Deus estava fazendo. Como assim, pastor? Sabe quando o coração se enche de misericórdia e diz, eu tenho que ajudar essa pessoa de qualquer maneira? Aí Deus fala assim, não faça nada. Mas Senhor, eu tenho que estender. Não faça nada. E a pessoa está esperando que você faça alguma coisa. A pessoa está esperando que você faça algo por ela, mas aquilo é um processo de Deus na vida da pessoa, é Deus trabalhando no individual do coração da pessoa, e isso muitas vezes gera mágoa, ressentimento, aborrecimento da parte das pessoas em si, porque nós temos a tendência de fazer algo esperando algo em troca. Já viram isso ou não? Você já fez algo para alguém esperando algo em troca? Ou fazer alguma coisa na obra de Deus esperando algo em troca? Claro que já, né?
Imagina, eu fui lá, eu já fiz, era um cara legal, pastor, bonzinho, eu dizimava, eu orava, eu fazia as coisas na igreja, podia contar comigo para tudo e tal, e de repente Deus fala, cara, você está com foco errado, você tem que mudar a tua visão. Você tem que mudar a tua visão. Irmão, nós temos que entender uma coisa, tudo aquilo que nós fazemos, ou fazemos para Deus, ou fazemos para a pessoa errada. E nós temos que liberar as pessoas da nossa vida, dizendo que elas têm a liberdade de não ficar devendo nada para nós. Alguém pode dizer um amém aí? Nós temos muito foco errado, nós nos decepcionamos porque nós olhamos da maneira errada para as coisas. Gideão estava pensando que Deus tinha o critério dele, falou, mas quem eu, Senhor? Eu não. Se fosse um cara mais preparado, né? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Tem alguém entendendo aí ou não? E é interessante que Deus de repente levanta pessoas no meio da gente, você fica olhando assim, esse cara é improvável. Gideão era improvável. Não era a pessoa certa. Não tinha a mínima condição de ser a pessoa certa. Mas como que pode Deus pegar e levantar essa pessoa? E muitas vezes a gente se enquadra exatamente nessa situação. Nós nos julgamos e nós achamos que Deus está equivocado quando nos escolhe, quando nos chama. Gideão simplesmente era o cara que estava dizendo, eu não posso, Senhor. Imagina. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Eu sou o que menos tem valor. Deus não usa o meu critério e não usa o teu critério, amém? Amém? Deus não usa assim. Agora você fica pensando, como que aquela pessoa pode? Pode porque Deus não usa o nosso critério, Deus usa o critério da sua graça, da sua misericórdia e do seu propósito. Eu não sei porque que Deus escolhe certas pessoas e outras não para certas coisas. Eu não tenho como saber isso. Simplesmente porque Deus vem, olha para você e fala, você, e você, e você, e todos vocês. E Deus faz. Não, mas eu tinha que ser comigo, que eu sou mais preparado, eu sou mais competente. No mundo aí secular, na verdade, o critério é meritocracia. O critério de Deus é misericórdia. Amém? Deus não está preocupado com o seu título, com a sua beleza. Deus não está preocupado com a sua intelectualidade, com a tua capacidade mental. Deus não está preocupado com nada disso. Deus só quer uma coisa da nossa vida: disponibilidade. Deus usa pessoas que estão disponíveis, prontas. E pode ter certeza de uma coisa, a jornada de Deus não quer dizer que Deus não vai tratar, que Deus não vai quebrantar, que Deus não vai mexer na estrutura emocional, no nosso caráter, nas nossas péssimas manias. Deus chama, Deus escolhe, Deus trabalha, e Deus usa pessoas num critério bem interessante. Esse homem, Gideão, ele se sentia desamparado. Deus chama ele fala, mas como é que essas coisas estão acontecendo com a gente? Se o Senhor está conosco, eu queria saber por que essas coisas estão acontecendo conosco. Gideão estava questionando Deus, corajoso ele. E Deus, na sua misericórdia, explica para ele um pouquinho ainda. Na verdade, a nação estava sofrendo por conta da desobediência. E Gideão via aquele ataque, aquela dificuldade, aquele problema acontecendo ao redor dele.
E ele estava fazendo como a maioria faz. Por quê? Por quê? Por quê? Eu não mereço isso, eu sou bonzinho. Imagina, por que isso, Deus? Por que não valoriza a gente? Por que a gente não é, privilegiado como fulano, ciclano ou beltrano? São um monte de questionamentos, irmãos, que a gente levanta para Deus, assim como o Gideão fez. E faz mesmo, as pessoas fazem mesmo. Os problemas surgem, vem enfermidade, a gente tem medo de ficar desempregado, a gente tem medo do futuro. Nós somos bombardeados todos os dias e todos os momentos com essas ideias. Como que vai ser o teu amanhã? Como é que vai ser o teu futuro? Como é que vai ser? Está errado planejar, preparar-se e tal. Não está não está errado. Mas o que nós não podemos é confiar na força do nosso braço. Amém, irmãos? A gente fica preocupado, será que vai ter comida? Como é que vai ser? Lembra da época da pandemia? Quanta gente que já estava preparado para ir embora, para morrer. Eu me lembro bem dessa época da pandemia. Alguns irmãos lembram bem disso. Nós não paramos um dia. Não fazíamos o culto lá na igreja, mas aqui todo dia trabalhando. Estava todo mundo de férias, né? Perdão, não era férias. Ia trabalhar direto aqui, toda hora, envolvido, e ninguém foi atingido de uma maneira geral. Perdemos 2 irmãos da igreja. Sentimos profundamente a perda deles. Eu estava ajoelhado ali, onde está a mídia, toda a estrutura ali, estava orando, e Deus me mostrou que Deus iria recolhê-lo. E Deus é um Deus de plano, de propósito, Ele faz com quem Ele quer. Mas nós estávamos aqui envolvidos, servindo a Deus, e sem entender como é que as coisas estavam acontecendo, mas simplesmente a gente estava confiante no Senhor. E as pessoas não, irmãos, ficaram com medo, se afastaram da igreja, deixaram de fazer as coisas, ficaram atemorizadas. Muitas pessoas pensaram, agora é o fim de tudo. Quero dizer uma coisa, é o fim de tudo quando Deus nos recolhe. Mas muita gente estava com medo, inclusive, de partir. Medo, sem paz, inseguro. Eu conheço um amigo, um pastor, fechou a igreja e falou assim, ele me encontrou um dia, eu falei, Toninho, você não deve bater bem da cabeça, você é meio louco. Eu falei, por quê, pastor? Rapaz, eu não saio de casa a troco de nada. E eu respondi para ele assim, meu amado, a gente é líder, né? Se o pastor sentar, o povo deita. Se o pastor deitar, o povo morre. Eu disse a ele assim, meu irmão, se Deus quiser me recolher, quem é que você acha que vai impedir? Ele ficou me olhando, de longe, claro, a gente estava na distância, conversando daqui e ali na caixa, mais ou menos. Ele nem chegava perto de ninguém, eu casualmente o encontrei. Se Deus quiser te levar e me levar, quem é que vai impedir? Não é o Covid, meu irmão. Eu não estou aqui debochando e nem ironizando, nada disso, mas simplesmente esse é o fato. Tem coisa que você tem que tomar algumas medidas, normal. Mas quem está no controle não é você, não sou eu, não somos nós. Quem está no controle é Deus, e Ele que escolhe, é Ele que faz, Ele que capacita, Ele que levanta, enfim. É Deus quem faz. Não é o teu sobrenome que vai fazer, não é a tua genética, não são os seus predicados pessoais, não é nada disso que vai resolver os problemas. A gente muitas vezes é tentado a dar um jeitinho naquilo que Deus não vai dar jeitinho. A gente quer fazer da nossa maneira quando Deus não quer fazer. Por que Gideão não tinha paz? Por um motivo simples, porque ele duvidava.
de Deus. Por que que a nossa paz desaparece, mesmo dentro da igreja? Porque a gente duvida de Deus. A gente fala, não, eu creio no Senhor. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês creem em Deus? Todo mundo vai levantar a mão. Tem alguém aí que crê em Deus ou não? Quem crê em Deus aí? Quem crê? Claro, você está aqui, você veio por causa de Deus. A gente diz que crê em Deus, mas quando a aflição, a situação aflitiva chega, quando o problema aparece, quando as coisas começam a complicar, nós fazemos igualzinho Gideão. Campeão da incredulidade. Tomé ficou longe aí. Porque Deus se manifesta para ele, Deus manda o anjo, Deus fala com ele, Deus chama ele, ele fala, me dá um sinal. Quero um sinal, porque esse negócio aí está esquisito. Quantas vezes a gente faz isso com o Senhor? A gente fica pedindo que Deus... está ouvindo a palavra, a gente lê a Bíblia, quando lê, não é? E fica duvidando de que Deus vai cuidar de mim. Eu precisei de uma cirurgia, muitos aqui sabem, né? O meu médico disse, fica tranquilo que eu vou abrir o seu coração. Dia 8 de junho de 2015, no dia 7 eu estava no altar pregando e preguei com toda a minha vontade, com toda a força, com todo o ânimo, com a unção que Deus tinha derramado sobre a minha vida, e estava preparadinho. Se Deus quisesse me levar, naquele momento eu iria. Fui para a cirurgia. Lembro que a pastora chegou, olhou para mim assim, estava ali, fui internado cedo, bem de madrugadinha. Eu falei, amor, eu vou dormir um pouquinho que eu estou cansado. Falei, você vai dormir? Eu falei, eu vou. Não foi verdade? E puxei a palha, irmão. E dormi tranquilo. Aí chegaram lá e me deram um comprimidinho. Eu falei, você vai tomar esse comprimido aqui? Tomei o comprimido e acordei na UTI já, depois da cirurgia feita. Eu me lembro quando eu acordei, tinha alguém me chamando. O médico, o Dr. Douglas estava lá, a pastora estava ali, me olharam, tudo bem, estou cansado. Vou dormir mais um tempo. Mas eu tinha uma convicção no meu coração, eu fiz uma oração antes da cirurgia, Senhor, se o Senhor quiser me levar, glória ao teu nome. Se o Senhor achar que eu sou útil aí na tua presença, glória ao teu nome. Se o Senhor quiser me deixar, glória ao teu nome igualmente. Irmão, a gente precisa aprender uma coisa. Não é você que dá a última palavra, nem sou eu. Está bom aqui, irmão, está bom aqui demais, está bom, a presença de Deus está muito forte. Quem dá a última palavra é o Senhor e acabou. Amém? Não importa o que o médico disse, com todo respeito aos médicos, né? A gente tem alguns amigos, irmãos, pessoas que estão aí. Glória a Deus. Mas os médicos compartilham que chega um momento que ele diz, só Deus, mais ninguém. E é Deus mesmo. Autoridades podem falar o que quiserem. Quem tem a última palavra é Deus, porque Deus tem um plano sobre a nossa vida. Amém, irmãos? No versículo 12, então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse, o Senhor é contigo. Alô? Pastor, eu não estou vendo o anjo. Você não está vendo porque você não está vendo, mas ele está aqui. E ele está nos dizendo através da palavra, o Senhor é contigo. Amém? A gente tem uma dificuldade de acreditar no sobrenatural, porque a gente vai ficando
tão assim desacreditado, a gente começa a levar a vida espiritual no piloto automático, a gente pensa que é só frequentar uma igreja. Não, meu irmão, não é frequentar uma igreja. Deus tem muito mais do que simplesmente vir à igreja. Deus quer vê-lo quebrantado, buscando a Ele, consagrando a sua vida, jejuando, procurando o sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus, ele existe, e quando Deus se move, você começa a ver os milagres acontecendo. Pastor, eu queria ver o mundo espiritual. Você não precisa nem ver para crer, irmão. Jesus disse: feliz aquele que não vê e crê. Ele está presente nesse lugar. Deus toca nos detalhes da nossa vida. Deus trabalha de uma maneira misteriosa. Romeu, se eu não me engano, esse é o nome do autor. Ele escreve o livro e diz: Deus trabalha no turno da noite, quando você está dormindo, quando você está tranquilo, quando você está descansando no Senhor, porque só dorme de verdade, não o corpo cansado, mas o espírito que confia, que descansa em Deus, esse dorme de verdade. Eu descanso no Senhor, você descansa no Senhor. Você olha para o problema, olha para a dificuldade, olha para a crise, olha para tudo que está ao teu redor e diz: maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. O diabo vai trabalhar, irmão, ele não para. Ele não para. Ele vai trabalhar sempre para poder atingir sua vida, minha vida. Como é que você aguenta? Teve gente que já me perguntou: como é que você aguenta, pastor? Eu não aguento, irmão. Quem aguenta a bronca é Deus. Quem defende é o Senhor, quem trabalha é o Senhor, quem abre porta é o Senhor, quem fecha a porta é o Senhor, quem faz milagres é o Senhor. Eu simplesmente tenho que fazer uma coisa: confiar na mão potente de Deus, mais nada. Eu não estou falando de triunfalismo, eu estou falando de dependência. Eu estou falando de depender de um Deus que sabe todas as coisas, de um Deus que ama até aqueles que não, ao nosso ponto de vista, não deveriam ser amados. Deus continua agindo. Quantas pessoas que estão na prisão hoje e decidiram confiar em Deus, e Deus começa a abrir as portas. Isso é tremendo demais. E é interessante que Deus pega a gente e faz como fez aqui com Gideão. O anjo disse: vai e livra Israel, eu te enviei. Mas como? Pastor, como isso? Quem sou eu na ordem do dia? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus está falando: eu vou fazer com você aquilo que ninguém imagina, mas eu vou usar a tua vida. Eu me lembro como se fosse hoje. Sabe que tem hora que o tempo vai passando na tua caminhada com Deus. Sabe disso, né, irmão? Tem gente que vai postergando, vai e vai e vai. Eu não fui muito diferente disso. Eu sempre estava envolvido, mas teve um período que eu botei o pé no freio. A gente põe o pé no freio de vez em quando, porque a gente começa a avaliar tudo que já aconteceu, as circunstâncias, os nossos erros, as decepções na presença de Deus, que só a gente sabe. Não é verdade? Ninguém sabe, mas a gente sabe. E eu fiquei ali. E eu fui um dia naquela igreja. Não era, eu praticamente nunca saio da igreja, nunca saí da igreja que eu sempre fui membro. Eu nunca fui de visitar outras igrejas. Eu acho isso, na verdade, um pouco de imaturidade, para não dizer muita imaturidade. Pastor, então eu estou visitando aqui, eu sou imaturo? Não, você é muito bem-vindo, Deus te abençoe. Mas muitas vezes a gente fica procurando, né? Procurando em outros lugares. Eu vou ali, vou lá, tem uma novidade aqui, tem uma novidade lá. E a gente fica aí tateando, tentando encontrar Deus em algum lugar. Quero dizer uma coisa para você.
Se Deus quiser te visitar, vai te visitar onde você está. Então eu entendi uma coisa. O meu pastor era o reverendo Agostinho Basso, meu pastor. E quando Deus quisesse falar comigo, Ele ia usar meu pastor. E foi sempre assim, a maioria das vezes, dos anos, foi assim. Eu tinha um amigo meu que foi secretário de missões da igreja que eu frequentava, nacional, e ele estava lá na igreja em que meu cunhado, naquela época, era pastor. E eu fui lá. Ele falou: cunhado, vem aqui fazer uma visita. Raramente eu fazia isso, muito difícil. Dá para lembrar, eu acho que nos muitos anos que eu frequentei a igreja, que eu mudei, que eu fui visitar uma outra igreja. Mas eu fui aquele dia. Deus tinha um plano com aquilo. E o meu questionamento era: Deus, o Senhor me chamou para fazer a tua obra e eu ainda não vi esse negócio andar. E eu me lembro que eu fiz uma pergunta secreta no meu coração. Preste bem atenção nisso. Fiz uma pergunta secreta no meu coração. Deus, se o Senhor ainda está de pé aquele teu plano comigo, eu queria saber se isso procede ou não. Eu me lembro que aquele pregador, eu não me lembro o nome dele, é Fernando, nosso irmão, homem de Deus, muito cheio do Espírito Santo. Fernando estava pregando, chamou as pessoas para frente para orar. Eu fiquei assim, do lado, e ele começou a orar, ele foi para o altar desse lado, estava orando pelas pessoas. Ele é profeta mesmo, veio caminhando, botou a mão na minha cabeça e diz assim: você tem me perguntado se ainda eu tenho um plano com a tua vida. E o Senhor disse assim para mim: eu não mudei os meus planos com você. O que eu quero dizer, irmãos, que aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, Ele vai fazer. Pastor, mas eu atrasei o processo. Bem, de alguma maneira Deus vai trabalhar nisso. Mas eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Deus ainda pode te usar. Deus pode fluir através da sua vida. Vidas podem ser alcançadas e abençoadas através de você. Mesmo com todos os seus erros, Deus vai dizer para você, como disse para Gideão: eu sou contigo. Varão valoroso, ou varoa valorosa. Deus vai dizer para você. Deus não se esquece das suas promessas, Deus não se esquece das palavras que Ele lançou sobre a tua vida. Muitas coisas Deus falou comigo no particular, eu orando, e Deus falou comigo. Não foi nenhum profeta, não foi ninguém, Deus falou comigo. Irmão, entenda isso. Deus fala conosco. Deus estava falando com Gideão. Deus não mandou ninguém para falar com ele. Deus falou com ele, através do anjo, sim, claro, mas Deus falou com ele. E Gideão estava com dúvida. Eu também estava com dúvida. Talvez você esteja com dúvida. Talvez você esteja pensando: mas será que comigo, com tantas coisas que já aconteceram, com tanta decepção, será que Deus ainda quer me usar? Posso falar para você uma coisa, irmão? Deus só tem você. Alguém pode dizer amém aí? Deus só tem você. Um dia alguém me questionou e falou: você acredita na Bíblia, pastor? Eu falei: eu acredito. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu falei: só tem homem para escrever. Deus não escreve através de cachorro, né? Cachorro não sabe escrever, gato não sabe escrever, papagaio não sabe escrever. Deus vai usar homens. Você vai acreditar num livro escrito por homens? Eu falei: você acredita em tanto livro que você lê, escrito por homens? Não vou acreditar na Bíblia, escrito por homens, inspirados pelo Espírito Santo? Quando você lê a palavra, Deus está falando contigo. Deus revela a palavra ao seu coração. O problema é que a gente não lê Bíblia, a gente não ora, a gente não busca Deus. Gideão estava naquela dúvida. Essa era a incredulidade de Gideão.
Quando você está incrédulo com alguma coisa do mundo espiritual, é muito difícil você ter paz. Quando a gente começa a duvidar das promessas de Deus, quando a gente começa a duvidar da palavra de Deus, quando nós começamos a duvidar daquilo que Deus está fazendo, ou do chamado de Deus na nossa vida, a gente perde a paz, porque a gente se sente perdido. Quando você começa a olhar os problemas e esquece das promessas, você tem a tendência de ficar perdido. Mas como que Deus vai fazer com todos esses problemas? Deus não precisa da minha ajuda nem da sua. Ele faz. Por que eu estou preocupado? Por que falta paz? Que eu deixei de acreditar. O processo de paz de Deus não tem nada a ver com circunstância, com coisas que aparentemente são favoráveis. Deus não trabalha dentro daquilo que é lógico. O Deus que nós servimos é o Deus que não é lógico. Ele é aquele que quer ser pequeno, aquele que quer ser grande tem que ser o menor. Aquele que mais dá é o que recebe. É tudo de ponta cabeça o reino de Deus. Deus usa aquilo que é improvável. Deus trabalha através daquele que aparentemente, humanamente falando, não tem condições, não tem capacidade, não tem habilidade suficiente, mas Deus fala: eu vou te escolher, eu vou te usar e eu vou dar um jeito com esse negócio. Se você for ver a história de Moody, um sapateiro que ganhou centenas e milhares de pessoas para Jesus, um sapateiro que não tinha habilidade. Você vê a história, irmãos, a história dos homens de Deus. Você fala: mas como que Deus usou esse cara? Quando você aprende a confiar no Senhor, você tem paz. Paz. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tenha a paz que o Senhor dá, é a paz da confiança, da dependência, é a paz que vem da fé. O que é fé, irmão? É confiança. É confiar em Deus. Confiar que Deus está no controle. Confiar que Deus cuida de todas as coisas. Quantas situações nessa obra aqui. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era bem jovem, eu falava algumas vezes assim: Jesus, eu não tenho capacidade para construir nem uma casinha. Não tenho condição. Como que eu vou fazer isso? Até um dia que eu comecei a entender esse mistério da confiança, da dependência de Deus. Escute bem que eu vou falar para você de novo, parece que eu estou sendo redundante, mas o fato é, não é a tua habilidade. Digam glória a Deus aí. Não é a tua capacidade. É quando Deus age que as coisas começam a acontecer. E se Deus estiver no controle, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Ele está no controle, irmão. Larga a mão de ser teimoso, de ser incrédulo, de ser inseguro. A gente fica muito envolvido nesse mundo da tecnologia, nesse mundo dos caras que estão fazendo alguns discursos, que tem hora que você olha e fala: mas onde é que está a Bíblia nesse negócio? Não tem mais Bíblia, agora é só na mente das pessoas. Aí você fica pensando: se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar certo. E aí você vai descobrindo que você pode tentar todas as coisas, se Deus não estiver comandando, fica difícil. Deus se revela a Gideão. Deus se revelou a ele.
Está aqui o sinal, Gideão. Pronto, está aqui, Gideão. Você precisa, eu estou te dando. Existem coisas que Deus vai falar no teu espírito. Pare de escutar tudo quanto é voz que você está por aí. Pare de escutar tanta opinião. Pare de ficar com medo daquilo que estão dizendo para você. Simplesmente olhe para o Senhor, se coloque na presença dEle. O segredo, irmão, para você ter uma fé firme, confiante, é você ir para a presença de Deus. Se você não for para a presença de Deus, realmente você vai ficar ansioso, desesperado, sem paz no coração, sem nada. Gideão estava nessa crise, muito louca demais. Versículo 22 diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Gideão, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. O que significa isso, pastor? Paz seja contigo. O que significa Deus falar para você e falar para mim: paz seja contigo? Ele está querendo dizer para nós: não fique desesperado, tenha tranquilidade. Eu não sei qual é o tamanho da tua dúvida, do teu medo, da tua insegurança, o quanto te ameaçaram, como que foi que falaram. Eu me lembro de um irmão que chegou para mim: pastor, prometeram que vão me matar. Eu falei: só se Deus quiser, e se Deus permitir, ninguém pode impedir. A minha vida está em perigo, se estiver nas mãos do Senhor, está protegida. Teu amanhã está nas mãos do Senhor. Teu futuro está nas mãos do Senhor. Eu já vi gente fazer tantos planos, se acercar de tantas coisas, ter tanto dinheiro, tantos bens materiais, e de repente é acometido de uma enfermidade violenta e tira a vida da pessoa precocemente. Mas e daí? Do que valeu tudo isso? Tudo isso não é segurança, irmão. Estar seguro, a Bíblia diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aí você lê o Salmo 91 todo, e você vê o quanto Deus pode proteger aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o segredo, pastor? Não morrerá. Não morrerá. Não vai acontecer se Deus não permitir. Não vai acontecer se Deus não permitir. Lembra, Luiz, da tua luta, como é que foi? E tinha gente que já tinha até encomendado já, né? Está lá o irmão Luiz até hoje servindo a Deus. Venceu um câncer violento. Não morrerá, irmão. Não vai ser abalado, não vai ser atingido, não vai ser destruído. Não tem como. Qual que é o desafio, pastor? Confiar no Senhor. Ele é a nossa paz. Quando você passa a confiar, o mundo está caindo ao teu redor, e você está glorificando a Deus. E você está glorificando a Deus. Mas isso, aquilo outro, aquele outro, não tem problema. Eu vou continuar glorificando a Deus, porque eu tenho a paz. Eu não sei como é que vai ser o amanhã. Eu não sei, você não sabe. Hoje nos basta. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Do amanhã é amanhã. Um dia de cada vez. O judeu, eu já falei isso aqui outra vez, o judeu tem uma questão cultural muito forte. O judeu diz o seguinte: tudo o que acontece, acontece para o meu bem. Onde que a gente aprende isso na Bíblia? Você vê a história de José. Todo mundo queria prejudicar José. Que coisa, né, irmão? José, amado do pai dele, ganhou a túnica, os irmãos ficaram com ciúme, queriam matar ele, não mataram, mas jogaram ele na cisterna, vai morrer ali naquele buraco, tiram ele de lá, ele fala: agora sim, escravo. Oh, meu Deus, vamos lá, escravo,
Aí ele vai, José tem um coração impressionante, e ele começa a fazer o quê? Vai para a casa do seu senhor, comprou ele. José é um escravo, está lá servindo, e diz a Bíblia que quando José botava a mão em alguma coisa, que é assim com os escolhidos de Deus, viu, irmão? Quando você põe a mão em alguma coisa, aquilo prospera, melhora. Amém? E José está lá, melhorando e tal. A mulher do seu senhor fica toda encantada com José, porque José tinha um diferencial, né? Ele era bonitão. Não, ele tinha alguma coisa que atraía as pessoas. José tinha alguma coisa que atraía as pessoas. José tinha um coração rendido a Deus. Isso atrai as pessoas. Alguns rejeitam, outros são atraídos. A mulher diz: José estava indo muito bem, mas ele não quis fazer o que eu queria. E ela conta uma mentira, e por conta da mentira, ele vai para a prisão. E na prisão, Deus honra José. E a história de José você fica olhando, você fica falando: Deus, como é que é isso tudo? José está na prisão, Deus dá um sonho, ele interpreta os 2 sonhos, os 2 acontecem. E aí, naquele momento, José fala: agora sim, agora vai dar certo. Já revelei o sonho, vão me chamar. Ninguém chama José. 2 anos continua ali, sem resposta. Talvez se fôssemos nós, a gente já ia dizer: oh Deus, mas que negócio é esse? Eu sou teu servo, estou te servindo aqui na prisão. Revelei o sonho. Que é isso? Mas não era o tempo, irmão. Isso é um problema nosso. Nós não glorificamos a Deus, porque Deus está trabalhando, Deus está tratando, e a gente não glorifica a Deus, a gente não adora o Senhor, a gente não descansa, a gente não tem paz, porque está aflito, achando que Deus não sabe o que está fazendo. Quero dizer para você uma coisa, com muito amor: Deus conhece tudo e Deus sabe como trabalhar. Eu já estou terminando, para você não ficar muito aflito. Deus sabe trabalhar, irmão. 2 anos depois, Faraó tem um sonho, ninguém sabe interpretar. Olha como que Deus trabalha. Tem um cara lá na prisão, e ele sabe interpretar, então chama ele. E ele interpreta o sonho, ele se torna governador da nação mais poderosa do mundo naquela época. Segundo homem do reino, o cara da cisterna, do buraco, se torna aquele que tem autoridade para comandar. Como é que é isso? Como é que é isso, pastor? Como é que Deus fez um negócio desse? Parece um conto de fadas. Não, esse é o conto de Deus. Deus trabalha assim até hoje. Deus continua trabalhando. Deus tira você do lugar onde você é improvável e coloca você no lugar que você fica imaginando: como é que pode Deus me trazer ou me levar até este lugar? Presença de Deus. Alguém disse que a paz não é a ausência de problemas. A paz não é lugar de ausência de problemas, mas é o lugar da presença de Deus. Quando Deus está presente, vamos ficar de pé, irmãos. Quando Deus está presente, não importa o que estão falando do teu lado, não importa. Não importa o que disseram, o que deixaram de dizer. Se Deus estiver presente na tua vida, você vai ver o mundo totalmente contra você, e você vai dizer: eu sei do que Deus está fazendo, eu sei do que Deus está falando, eu sei como que tem que ser. Qual o segredo? Não tem segredo. Vá para a presença de Deus. A presença de Deus é o lugar de paz profunda, é a única paz real e verdadeira. Não é a paz de circunstância. E veja bem uma coisa: paz é uma coisa, como alegria.
Pastor, eu quero ser feliz. Você já viu essa expressão por aí hoje? Quero ser feliz. O importante é eu ser feliz. Não, o importante é você ter a alegria do Senhor. Porque a Bíblia diz, a alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Assim como nós podemos dizer, a paz do Senhor é a única paz verdadeira na nossa vida. E quando Ele está presente, eu posso ter paz de verdade. Não tem dinheiro, não tem reconhecimento, não tem status, não tem carro, não tem dinheiro no banco, não tem essas coisas, porque não é isso que sustenta a nossa paz. Veja como a gente muitas vezes é imaturo na fé. Se as coisas não estiverem acontecendo, como todo mundo está desenhando aí, porque você tem que ser, porque você tem que ter, porque você precisa ser reconhecido, porque você precisa isso, precisa aquilo. Se não tiver essas coisas eu não tenho paz. Erro de cultura, erro de princípio, erro de valores. A paz está em estarmos na presença de Deus. E o meu desejo nessa noite é que você esteja na presença de Deus. Amém? Que você esteja na presença de Deus. Que o Espírito Santo hoje possa pegar teu coração. E que possa mudar essa história. Que as verdades do Senhor permaneçam, que as mentiras que o diabo tem contado para você caia por terra em nome de Jesus. Fecha os teus olhos. Lemos a Tua palavra, Senhor, meditamos nela, e a Tua palavra nos diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós pedimos a Tua paz sobre a vida da igreja, Senhor, que é consequência, resultado da Tua presença em nossas vidas. Tudo aquilo que impede a Tua presença no nosso viver, e certamente, Senhor, é o pecado, por muitas vezes, a ira, a mágoa, o ressentimento, que o Senhor nos ajude a liberar tudo isso do nosso coração, para que possamos ter paz. As pessoas estão procurando paz no sexo, na prostituição, na bebida, nas drogas. Isso é um indício, Senhor, de que falta realmente a Tua presença. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, revele-se a cada um de nós que estamos aqui, que a Tua presença venha, que a Tua glória venha, que o Teu poder toque as nossas vidas, Senhor. A paz que excede todo entendimento. Enche o nosso coração da Tua presença. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor arranque fora todo medo, toda insegurança, todo desespero de alma, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Comece a orar o Senhor, igreja. Feche os teus olhos e peça, Senhor, eu quero Tua paz. Eu quero a Tua paz, Senhor, a Tua presença. Paz como um rio da Tua glória, da Tua unção, cheio. A paz que nos livra, Senhor, de toda artimanha do inimigo, de todo esquema mental. Pai, eu sei, Senhor, que existem mentes aflitas, atribuladas. Se o Senhor fizer, nós vamos Te dar glória. Se o Senhor não fizer, nós vamos Te dar glória do mesmo jeito. Eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Só o Senhor pode nos tirar da cisterna e nos dar autoridade para governo. Só o Senhor pode tirar e mudar a circunstância e nos colocar em um outro nível. Mesmo assim, sem perder a noção do que é a paz, da onde vem a paz. Toma cada coração, Senhor, cada vida diante do Senhor. Muitas pessoas pensaram que a religião é que ia trazer paz. Mas o que traz paz não é a religião, Senhor. O que traz paz é a Tua presença. Tua presença nos dá paz, Pai. Não é nosso esquema religioso.
nem a um conjunto de normas, de regras que vai nos trazer paz. A paz dentro do nosso coração, meu Deus. Tua presença santa, Teu poder sobre as nossas vidas. Toca a vida do meu irmão com Teu poder, com a Tua glória, com a Tua unção. Toca a vida do meu irmão, toca, Senhor, a igreja. Toca, Senhor, com Tua presença. Vem, Senhor, com Teu amor sobrenatural e nos envolva em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus, toda e qualquer coisa ou circunstância que tem me atrapalhado em sentir, em perceber a Tua verdadeira paz, tira da minha vida, Senhor. Eu quero a Tua presença. Me enche da Tua presença, Senhor. Me faz transbordar, Senhor. Em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Agora eu quero dar uma dica para você. Como é que eu desenvolvo um relacionamento com Deus para melhorar isso? Para que eu possa ter mais fé, para que eu possa ter mais confiança. Se você ler a Bíblia como uma obrigação, você não vai descobrir isso. Se você orar por obrigação, você também não vai desfrutar disso. Eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus, com desejo de estar na presença de Deus. Lógico, se você estiver cheio de mundo, vai ficar difícil você se voltar para Deus para querer se encher de Deus. Mas eu quero dizer para você que isso é um processo, é um início. À medida que você crescer no relacionamento com Deus, mais segurança, mais firmeza e mais paz você vai ter. Não adianta, irmão. No copo de bebida você não vai achar paz, no sexo você não vai achar paz, no pecado você não vai achar paz, nas drogas você não vai encontrar paz. Você vai ter momentos de êxtase. Isso não é paz. Nas coisas você não vai achar paz, nas pessoas você não vai encontrar paz. Não é nada disso que vai te dar paz. Eu preciso ir para a presença de Deus. Isso é uma coisa gradativa. Quanto mais eu me encher da presença dEle. Como é que eu me encho da presença de Deus? Eu tomo um copo de presença? Não, não existe isso. Existe a palavra de Deus. Existe a vida de comunhão, de oração. Existem alguns momentos que você vai estar orando, que você vai ser tão visitado pelo poder de Deus. Algumas vezes nunca vai acontecer nada. Algumas vezes você vai estar orando e vai, meu Deus, não estou sentindo nada. Não quer dizer que Deus não está trabalhando. Mas existem alguns momentos em que você está em oração, que Deus te visita de uma maneira tão tremenda, que você vai dizer, é isso que eu preciso na minha vida. Amém? Glória a Deus.